Olá galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco de como é viver em Macapá, pela minha experiência. Você mora aqui e ainda não conhece toda a cidade, porque acontece, né, da gente morar num lugar e ainda não ter assim tempo e oportunidade de estar indo nos lugares que tem naquela cidade. Para quem tá vindo morar, passou num concurso público, ou tá vindo a trabalho ou algo do tipo, e aí tá querendo saber mais sobre os pontos mais assim relevantes daqui da cidade, eu vou deixar aqui nesse vídeo segundo o meu ponto de vista e segundo a minha vivência, beleza? Vídeo eu tô fazendo ele no estacionamento do Parque do Forte, que o povo popularmente chama de lugar bonito. Eu acho curioso, em alguns pontos aqui de Macapá, as pessoas param o seu carro, que ainda se pode fazer isso, para o seu carro, descansa um pouquinho, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Do Parque do Forte. Trabalho em repartições públicas ou outras empresas aqui por perto, elas acabam deixando o carro delas por aqui. Além de ter muita sombra, as empresas não têm muita opção de estacionamento, então você tem que se virar para estacionar em algum lugar. Então, galera, nesse vídeo eu separei 7 tópicos, 7 pontos que a gente pode levar em consideração quando chega numa cidade ou para quem já vive naquela cidade. Quais são esses 7 pontos que eu destaquei para falar sobre? O primeiro até anotei aqui, alugar um imóvel em pontos estratégicos da cidade. Geralmente as pessoas que vêm de fora de outras cidades para trabalhar aqui, eu observo que elas procuram sempre alugar ou adquirir um imóvel próximo do centro. Eu também faço isso quando eu vou me hospedar em outras cidades. Por quê? Fica mais perto, mais próximo de supermercado, de questão de cartório, órgãos públicos e até mesmo próximo da empresa, do lugar que você vai estar prestando serviço. Geralmente elas estão ali pelo centro, nos bairros centrais, né? Isso serve até para quando a gente vai a passeio em alguma cidade, né, em alguma região. Acredito que ficar hospedado num ponto bem estratégico da cidade, bem assim na região central, seja mais tranquilo e mais prático para a gente estar se deslocando, se locomovendo pela cidade, né? Quem diria? Ter uma renda razoável. Sim, em Macapá agora, acredito que de uns 15 anos para cá, ter uma renda relativamente razoável é muito importante. Porque aqui os produtos de supermercado, eles estão sempre um pouquinho acima da média. Eles podem estar variando de preço, como um exemplo da cidade mais próxima, Belém. Eles às vezes estão assim próximos os valores. O pacote de arroz, às vezes ele pode estar custando, de 1 quilo, pode estar custando R$13. Fica entre 12 e 13 reais nesse valor. Então as coisas aqui estão um pouquinho mais. Isso pode variar um pouco, né, de cidade para cidade, mas aqui as coisinhas são um pouquinho mais elevadas. A justificativa dos empresários é por conta da logística, que eles têm que pagar uma taxa um pouco alta para poder fazer a travessia da balsa de Belém para cá, né? Já que é o último estado, né,
Então, do Brasil, a logística sempre vai ser um pouquinho mais elevada e esses valores eles vão estar nas taxas. Até os valores de aluguéis. Se você precisa alugar uma casa, um apartamento, saiba que os valores eles são um pouco mais elevados. Mas pelo fator do petróleo, que já descobriram a questão do petróleo e já estão fazendo de tudo para começar a investir nisso. Tem a questão do evento da COP, mas eu acho que nem é por tanto disso. É mais pela questão mesmo do petróleo. Resolveram colocar o valor dos imóveis lá em cima. E como também é uma rota que dá para ganhar dinheiro há um bom tempo, Macapá sempre está na visão dos grandes empreendedores, aqueles que gostam de investir, porque sabe que de alguma forma vai ter retorno. E agora o mercado imobiliário aqui está se aquecendo. Então os aluguéis eles podem estar custando de 3.500 adiante para cima. E de 2.500, 2.000 já vai ser bem mais difícil você encontrar. Tem, mas geralmente já é em bairros mais distantes do centro e da região central da cidade. Venda, nem se fala. Tem imóveis que são mais de 1 milhão que estão à venda. Então daí você já tira. Terceiro, bem importante, ter um veículo próprio ou alugado, porque infelizmente a logística da mobilidade urbana ainda encontra-se bem precária. O último dado feito pela prefeitura, que eles divulgaram pelo meio da mobilidade urbana da região local, da capital, era que tinham cerca de 45 ônibus. Imagina, para uma população que já tem mais de 500 mil habitantes e está só crescendo, 45 ônibus para bairros distantes e até para se locomover aqui dentro da cidade, do centro da cidade. Então, a quantidade de ônibus ainda é pouca. Aqui a maioria das pessoas possuem qualquer tipo de veículo, ou uma bicicleta, ou uma moto, ou um carro, de forma que não pode ficar sem veículo. Se não tiver como ainda, é o jeito de se atentar aos horários dos ônibus para você poder estar de acordo com esses horários e poder pegar o seu veículo e chegar até onde você precisa, né? E eles podem demorar até um pouco mais de 1 hora de tempo para passar em alguns bairros, em algumas linhas. Outro ponto, que é o quarto, que eu considero também bastante relevante. Quando você vem de outra cidade, de outra região, é importante se atentar que aqui os horários eles seguem turnos diferentes, horários diferentes. Por exemplo, a padaria ela costuma abrir depois da hora do almoço, ela não fica, a grande maioria não fica aberta durante a hora do almoço. Tem padarias em outras cidades que já servem até almoço, mas aqui não. A grande maioria das padarias, elas abrem depois da hora do almoço 3 horas da tarde e de manhã a partir das 7, coisa assim, de 6 e pouca para as 7 da manhã. Então, se você costuma frequentar a padaria na hora do almoço para ver se pode comprar alguma coisinha, saiba que esse horário ela vai estar fechada. Elas abrem a partir de 3 da tarde. Lanchonete. Tem lanchonetes que ficam abertas até 6h30, 7 horas da noite. 7h30 da noite no máximo. Por quê? Por conta mesmo da questão de logística, para aquele funcionário voltar para sua casa, e também das pessoas que estão se locomovendo pela cidade, porque algumas ainda não possuem veículo próprio, então depende aí do transporte público
para se deslocar até a sua casa ou algum outro local, né? Então, tá atento aos horários dos estabelecimentos é importante. Eu costumo até brincar e dizer que eles já estão adotando o comportamento dos italianos. Dizem que os italianos, os romanos, principalmente os romanos, eles valorizam muito a hora do descanso. Isso é até interessante, né? Porque a pessoa trabalhou tanto horário e depois ela quer tirar um horário para descansar. Então, os romanos, eles fecham de meio-dia o estabelecimento deles e volta lá para as 3 e pouca, 4 da tarde. E aí, Macapá, assim, no fim de semana, no domingo principalmente, é mais ou menos assim. Quinto aspecto, produtos. Alguns produtos não tem, outros mandam trazer, só que às vezes, dependendo da demanda, da saída daquele produto, pode acontecer das duas situações. Se tiver muita saída, às vezes eles mandam parar de buscar. Não sei por que motivo, mas eles mandam parar de buscar. E também, claro, se não tiver muita saída, manda parar de buscar na mesma. Então, assim, tem produtos, não tem produtos, então você tem que estar sempre atento a isso. Aquele produto que você gosta, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas isso é relativo e comum, porque às vezes você está em outra cidade maior e isso pode acontecer também. Por exemplo, em São Paulo, eu morei 1 ano em São Paulo e tinha produtos que eu já estava acostumada a consumir em Belém, até mesmo aqui em Macapá, em Fortaleza, por exemplo. E quando eu cheguei em São Paulo, não tinha aquele determinado produto. Eu disse, gente, eu estou em São Paulo. Isso daí é um assunto para um outro vídeo, né, sobre as peculiaridades de São Paulo, assim. E aqui no canal eu também tenho alguns videozinhos que eu vou publicar da vivência dos lugares que eu visitei por lá. Aí depois vocês dão uma olhada. Mas assim, tem essas peculiaridades, assim, né? Como podemos dizer. Falei de transporte. Lógico, tem que comentar alguma coisa sobre o preço da gasolina. Carro, moto. Os preços aqui em Macapá, nos postos de combustíveis, a grande maioria também costuma ter alterações de valores por conta do transporte, né? A questão da logística, trazer de outra cidade para cá. Então, às vezes você vai encontrar o valor da gasolina R$6,19, R$6,20, ou então, às vezes, por uma questão de sorte, ou então por eles terem baixado um pouquinho, R$6,10, R$6,05. Mas esses valores de R$6,05 por enquanto e 10 centavos está um pouquinho difícil, né, de voltar a esses valores. Então agora você pode encontrar por R$6,19, R$6,15, R$6,20, né? Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo no meio do mês de junho, né, dia 25. Então, sabe como é? Essas coisas agora tá um valor, de repente pode mudar, né? Então, é igual o câmbio, né? Hoje é um valor, amanhã de repente pode ser outro. Então, fica sendo assim essa margem. Um ponto super interessante que eu queria falar nesse vídeo. Questão de segurança. Como todo lugar, toda cidade do nosso país, moramos no Brasil, somos do Brasil, sabemos como é que é a questão da segurança pública. Então, claro, Macapá, 30 anos atrás, era tranquila, muito tranquila. Mas, de uns anos pra cá, de 20 pra cá, isso já não é mais assim. Mas de vez em quando você vai ver, ou pode tentar colocar a cadeira na frente das casas para bater um papo no fim de tarde. Isso ainda é comum
e em alguns bairros, né? Mas dependendo da região, da localidade, assim, da cidade, é bom não arriscar muito. Um celular, e ficar distraído com alguma coisa, algum objeto, é bom estar atento, porque, né, já não é mais aquele paraíso. Então, como qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, né, gente? Porque o mundo, ele é assim. Clima, eu também acho esse ponto muito interessante. Já tá até passando um pouquinho dos 7, né? 8 como bônus, pelo que o outro ponto que ainda vem aí, para concluir o vídeo. Clima. Como é uma região equatorial, é muito quente, quente e úmido. São praticamente 6 meses de chuva, mas nesses intervalos pode ficar bem abafado. É por conta dessa umidade, né, que é alta. E aí chove muito, chove bastante, né, por conta do inverno amazônico. Pode ser 6 meses de chuva praticamente. E agora parece que já está terminando o mês de junho, quase entrando em julho, e as chuvas ainda estão intensas, olha só. E o período de quentura, né, de calor, começa a partir do fim do mês de agosto. Setembro já é um mês assim que já está ficando bem quente, bem seco, e novembro é o mês mais seco da região de Macapá, certo? Então você vai encontrar o gramado todo esturricado, plantinhas secas, coitadinhas, e muita quentura. Sol mesmo, assim, e tem que tomar muita água, independentemente do período, tem que estar sempre hidratado. Roupa, você pode trocar até uma camisa 3 vezes ao dia. 3 camisas por dia, assim. Então, usou uma roupa, bota para ventilar numa janela. Se não tiver condições mais de usar, querido, bota para lavar, né? Então, de forma que você aqui vai ter que estar lavando muito mais as suas roupas do que em outras regiões por aí, né? Pelo Brasil. E para concluir esse vídeo, um ponto que é fundamental em qualquer lugar que você esteja: amizades. Grupos de amizade, grupos da sua religião, de qualquer coisa que você valorize. Se você se sentir à vontade naquele grupo, entre. Porque é muito saudável você estar em um lugar novo, você procurar se aproximar, né, fazer amizades, para você ter uma rede de contato, né? A gente sabe que hoje em dia fazer amizade está cada vez mais desafiador, né? Porque é aquela questão do Bauman, né? Os relacionamentos líquidos, mas a gente tem que fazer de tudo para romper com isso. Porque afinal de contas, nós precisamos um dos outros. Então, ficar sozinho, isolado num lugar, não é bacana. A gente não é ilha. Então, a gente tem que ir rompendo devagar com essas questões de relacionamentos líquidos. Isso não é bacana, isso não é saudável. O meu valor é esse, que eu acredito. A gente precisa conviver com as pessoas, se aproximar, se aprofundar com elas. Isso é uma coisa mesmo verdadeira. Pode ser difícil? Pode, e é. Mas aí a gente tem que tentar. Se não der, paciência, né, gente? A gente também não vai forçar a natureza da outra pessoa, né? Longe de nós. Então, esses foram os 8 pontos de bônus, né? 8 pontos, que eram 7. O 8º foi um bônus dos 7/8 pontos que eu considero relevantes para quando você chega numa cidade, para quando você está vivendo numa cidade e ainda não conhece ela. De acordo com o que a gente fosse conhecendo aqui pelo canal, que eu convido você a me acompanhar, se inscrever, dar sua curtida nesse vídeo, porque isso é muito importante, não custa nada, né? É muito importante para o YouTube, para os mecanismos, para o algoritmo entender que o conteúdo é relevante,
Se é relevante para você, então deixe o seu curtir e se inscreva. Se você quiser me acompanhar, saber mais histórias interessantes, mais conteúdos interessantes e relevantes, eu vou estar compartilhando aqui no meu canal. E de acordo com que eu for produzindo mais materiais, até sobre esses pontos de fazer na cidade, de como é viver na cidade, como agora em Macapá, que eu estou morando em Macapá, já morei há um tempo atrás, né? Eu compartilho aqui com vocês. E me acompanhe se você quiser saber mais novidades. Vem muita coisa interessante por aí, então se inscreve, deixa sua curtida e compartilha com quem está vindo em Macapá, com quem já está em Macapá, mas ainda não conhece a cidade. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Abraço e até a próxima.